Oi, gente, boa noite! Boa noite! Eu sou Cláudia. Eu sou Jairo. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema bem polêmico e eu convidei o Jairo para estar aqui para a gente falar sobre dízimos e ofertas. E o que acontece? É bem interessante esse assunto, porque é um assunto muito polêmico, que a gente sempre observa muitos dilemas das pessoas falarem: ah, não, isso é coisa do Antigo Testamento, isso é coisa do Novo Testamento. E nós vamos falar aqui um pouquinho na prática, porque o Jairo tem uma história bem curiosa para falar sobre essa questão de dízimos e ofertas, e vai ser bem bacana. Vamos lá. Tudo começa desde o início, né? Porque a Bíblia sempre vem falando sobre a questão de entrega de ofertas, de dízimos, começando desde lá de Caim e Abel, quando a oferta de um é aceita e a da outra não é, e até aí tudo bem. Sendo que às vezes as pessoas querem fazer uso do texto isolado de Malaquias 3:10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. E as pessoas usam algumas mentiras. Tipo, Deus não precisa do seu dinheiro, tal. E isso aí é uma realidade. Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas os dízimos, é legítimo ou não é? Agora eu digo que é. Mas não era, nem sempre foi assim, tá, gente? Então vamos lá. O que acontece? A Bíblia vem falando até em vários textos do Novo Testamento, que é, para quem ainda não sabe, iniciante na fé, eu vou explicar um pouquinho. O que acontece? A Bíblia é separada em dois momentos, no Antigo e Novo Testamento. O Novo Testamento é a partir do momento que Jesus veio até a Terra, ele morreu numa cruz e diz que o véu foi rasgado para que nós pudéssemos ter acesso direto a Deus e não precisasse de um sacerdote levando o sacrifício até o templo. E aqui que tem, uma coisa tem a ver com a outra. Deixa eu explicar. A grande verdade é que as pessoas às vezes elas ficam perdidas achando o seguinte: ah, não, os dízimos é coisa do passado, lá de Malaquias, não é agora. E a grande verdade é que não é bem assim. E o Jair é uma pessoa que ele acreditava nessa verdade, que o dízimo fazia parte do passado. Vou até pedir o Jair para contar um pouquinho como era a visão que ele recepcionava em relação aos dízimos. Então, a visão era o seguinte: eu trabalhava e às vezes um valor, exemplo, R$ 2.000. E aí eu tinha uma conta de 1.800. Se eu fosse devolver o dízimo, eu ficaria apenas com o dinheiro da conta. E aquilo para poder gastar com outras coisas supérfluas, né? Eu não devolvia, porque eu achava que aqueles R$ 200 iria me fazer falta. Então eu sempre deixava, depois eu dou, e nunca dava, nunca dava. E aí com isso eu comecei a pedir a Cláudia para poder me ajudar, porque eu não tinha essa percepção, não tinha conhecimento, mas ela sempre fiel e eu não, né? E aí eu falei, me ajuda, porque se você me ajudar, talvez eu consiga. Aí a partir daí ela começou a me ajudar. E o mais sobrenatural de tudo não é só essa questão, é que às vezes a gente fica tão focado em coisas de que, ah não, nós estamos muito presos a coisas materiais. Gente, isso é um desafio diário. Quando nós trabalhamos, temos acesso a dinheiro, dinheiro rolando toda hora. As pessoas elas ficam com aquela questão de retenção, ah, eu quero reter. Mas o próprio Jesus ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Os 10% da nossa renda não nos cabe, não é nosso. E aí a grande verdade é que tem pessoas que elas não acessam tudo aquilo que Deus tem para a vida delas, porque simplesmente elas não estão abertas, com o coração aberto e liberal para poder devolver aquilo que é de Deus. Porque assim, Deus, ele é muito justo quando ele diz que, olha só, a plantação é livre, tu pode plantar o que você quiser, mas você vai colher o que você plantou. Então o Jairo passou muito por isso, porque como ele tinha muito esse apego à questão do dinheiro, à questão dos valores, à questão do quantitativo, ele não conseguia entender essa questão do sobrenatural. E a partir daí que ele começou a experienciar algumas experiências com Deus através da devolução do dízimo. Isso, e a partir então, quando ela começou a me ajudar, e eu comecei a ter conhecimento, as coisas elas começaram a andar de uma forma inexplicável. Ou quer dizer, tem a explicação sobrenatural. E com isso eu comecei a devolver o dízimo, e porque eu pegava a calculadora para fazer as contas, como fazer para pagar e se sobraria alguma coisa.
E após isso, pouco a pouco, ofertando, devolvendo ao dízimo, as coisas começaram a acontecer de uma forma incrível. E hoje em dia eu pego a calculadora e eu faço assim, como conseguimos pagar isso tudo, como conseguimos fazer viagem, outras coisas, assim, e tem uma explicação. Hoje, conhecendo um pouco da palavra, eu vejo que é Deus, porque eu fazia conta para poder tentar devolver o dízimo e não dava. Então eu fazia conta para tentar fazer outras coisas. Hoje em dia eu não faço conta para devolver o dízimo, é a primeira parte, e hoje eu não faço conta para fazer as demais, porque quando eu entendi aquilo que você devolve é legítimo, as outras coisas tudo irão acontecer na sua vida. E o ideal, gente, é o seguinte, é importante que vocês entendam o seguinte, a gente não está falando aqui de uma moeda de troca. Opa, eu não vou me organizar financeiramente, vou gastar mais do que eu ganho, vou ser indisplicente, que Deus vai ter a obrigação de me abençoar se eu for lá e devolver meu dízimo. Nada disso, porque não é uma moeda de troca. A gente está falando aqui de princípios. E princípio é o seguinte, no momento que eu sigo aquilo que eu preciso seguir, que é um princípio básico, as consequências daquele princípio vão vir para minha vida. Por isso que a gente vê tantas pessoas, às vezes, no mundo, que elas não conhecem a Cristo, que elas nunca leram uma Bíblia igual nós temos acesso, mas elas seguem princípio e vivem a prosperidade. E eu não estou falando prosperidade só de dinheiro, eu estou falando na área da saúde, na área da família, na saúde emocional, na saúde psicológica. Então, é a gente entender que quando trata-se de princípio, Deus não está nem aí preocupado com o nosso dinheiro, porque Deus, de fato, ele não precisa do nosso dinheiro, mas nós sim precisamos da bênção de Deus, porque no momento que eu sei que eu terei que tirar 10% da minha renda, eu vou me organizar para que os 90% caibam dentro do meu orçamento. Então, o nosso convite para você é: foque naquilo que Deus espera de você e que você receba resultados extraordinários da parte de Deus, porque os milagres de Deus na nossa vida é para coisas que nós não podemos fazer. O nome disso é sobrenatural. E sobre isso que ela falou, que não é moeda de troca, é como funcionasse da seguinte forma. Você faz a sua parte, que tem que ser feita, e às vezes você está trabalhando, seja lá com o que você trabalha, e parece que as pessoas elas vão aparecendo na sua vida para poder agregar. Então, ou seja, há pessoas que trabalham da forma que eu trabalham muito mais do que eu em quantidade de horas, inclusive até dias, mas é como fosse uma conexão. Se você faz o seu certo, as pessoas vão aparecendo na sua vida, te ajudando, vai aparecendo oportunidades que você acha que não vai acontecer, mas tem que trabalhar, porque não adianta só você falar assim, eu vou devolver meu dízimo e aí eu vou ser próspero, eu vou enriquecer. Não, você tem que trabalhar. A sua parte é devolver o dízimo e trabalhar, honrar a quem te honra, que é Deus. Deus, ele te honra em tudo. Então, faça o mesmo. Até porque a própria Bíblia diz que a mão diligente enriquece, gente. Então não adianta ser preguiçoso e achar que Deus vai te enriquecer, que não vai. Então, mas esse é assunto para um outro vídeo. Nós vamos continuar nos falando aqui. Se você gostou, curte, dá um like nesse canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.